Olá pessoal, sou o professor Supermalva. Vamos dar continuidade com a parte 2 agora da nossa aulinha da função social da escola. Antes de mais nada, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, assina o sininho, ativa o sininho e compartilha com todo mundo aí que está fazendo concurso, que está fazendo faculdade, para não perder nada, porque serão diversas aulas sobre diversos temas. Então nós paramos aqui onde falava: a escola se relaciona diretamente com o mundo do trabalho e também direciona para o mundo das relações sociais. Gente, o que significa isso? Mundo do trabalho. Não é mercado de trabalho, é mundo do trabalho. Mercado de trabalho é o quê? É o sustento, é onde você trabalha, onde você paga suas contas, né? O mundo do trabalho quando a gente fala mundo do trabalho, a gente está falando sobre a transformação do sujeito, seu desenvolvimento em relação ao mundo como pessoa, tá? Então, mundo do trabalho e mercado de trabalho são duas coisas diferentes, tá? Mercado de trabalho, competitividade, emprego, mundo do trabalho, transformação, realização, desenvolvimento. Anota as palavras-chave aí, tá bom? E a escola, ela está relacionada diretamente com esse mundo do trabalho. A intenção da função social da escola é formar o cidadão para o exercício da cidadania, para o mundo do trabalho. Ah, mas espera aí, quando os jesuítas trouxeram a educação aqui para o Brasil, aquela educação tradicional, já trabalhava isso. Olha só, presta atenção na diferença. A escola tradicional, ela formava o cidadão para se adequar àquela sociedade. A escola, no caso o ensino construtivista, a função social da escola, segundo o ensino construtivista, ela vai formar o cidadão para transformar a sociedade. Ué, mas não é mais fácil você manter uma sociedade que está dando certo do que tentar transformar ela? Olha que time que está ganhando não se mexe. Pessoal, a nossa realidade, ela se transforma dia a dia. Compra um celular hoje, vai. Compra lá não vou falar marca de telefone aqui, mas compra lá o Supermalva versão 2020. Ó, no celular aí do Supermalva. Legal. Gente, daqui 6 meses já saiu uma nova versão desse telefone, mais atualizada. E aí o seu telefone, que você pagou lá 10 mil reais, 8 mil reais, já está desatualizado. O ano que vem vai sair um modelo novo, o seu modelo já está desatualizado. Então você precisa se readequar. O que você vai fazer? Você vai atualizar seus aplicativos, vai atualizar o sistema do seu telefone, para pelo menos conseguir ficar com ele ali até terminar de pagar. Não vai dar para comprar um telefone caro aí todo ano, não é mesmo? Então, a nossa realidade, ela também se transforma, o nosso mundo se transforma. E você não pode pegar, por exemplo, quando eu era criança, muitos aí que já passam dos 40 anos vai lembrar. A gente estudou aí muitas gerações com uma cartilha chamada Caminho Suave, que era uma cartilha de alfabetização. Gente, aquela cartilha, eu acho que ela ficou 30 anos sendo trabalhada nas escolas. E aí, você diz assim, poxa, mas não se desenvolveu nada nesses 30 anos. Gente, é o que eu estou falando. É o que a gente está vendo. As coisas se transformam. Eu monto um plano de aula para esse ano 2020, o ano que vem 2021, eu não posso pegar o mesmo planejamento. Eu tenho que sentar novamente com os diretores, debater. Por exemplo, nós fizemos um planejamento de 2019. Aplicamos tudo, foi aquela coisa legal, tal. Quando chegou em 2020, a gente fez um novo planejamento. Ah, não, quer saber? Vamos fazer o mesmo planejamento de 2019, vai. Ai, todo ano a mesma coisa. Se a gente tivesse feito isso, o que aconteceu agora com essa pandemia? Cancelou as aulas, a gente tem que agora dar aula online, dar conteúdos online, atividades diferenciadas para esses alunos. Quando voltar às aulas, já tem um documento do Conselho Nacional da Educação, que ainda não foi homologado, mas que fala que quando voltar às aulas, por exemplo, a gente não vai poder continuar da onde a gente parou, a gente vai ter que replanejar tudo. É um ano completamente diferenciado. Então, você vê, como é que você trabalha 10, 15, 20 anos com o mesmo planejamento engessado ali, pessoal? Não pode. Então, a escola, ela trabalha para a transformação do indivíduo para o mundo, a transformação da realidade local. Tá? Por isso que a escola, inclusive, lá em cima a gente falou que a escola é um ato político, ela é um ato social, porque ela é um ato de transformação, constante transformação, tá bom? Pessoal, informações são fatos, expressões e opiniões são dadas sem se preocupar com os efeitos que causará. Pessoal, olha só,
outra coisa muito importante aqui para nossa aula. A gente fala muito sobre, hoje, com as redes sociais, a gente tem enfrentado muitos problemas, porque a rede social ela deu muita voz às pessoas. E aí as pessoas hoje, cada um quer omitir a sua opinião. Você fala assim, porque. Deixa eu falar um time aqui, eu vou falar lá da Europa, vai para não dar briga. Porque o Real Madrid é melhor que o Barcelona. Não. O Juventus tem o Cristiano Ronaldo agora. O Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. E aí vem um outro e fala assim: o Messi é muito melhor, Cristiano Ronaldo não sabe nada. Aí daqui a pouco as pessoas começam a se agredir na rede social, porque um não respeita a opinião do outro. Ao invés da pessoa, por exemplo, se você tem um jornalismo ético, por exemplo, o jornalista ele vai falar assim: Cristiano Ronaldo é um ótimo jogador. Lionel Messi também é um ótimo jogador. Ponto. Agora, quando você pega um jornalista ruim, ou até mesmo uma pessoa comum na rede social, ele não vai dizer assim, Cristiano Ronaldo é um bom jogador, ele vai dizer assim, Cristiano Ronaldo é o melhor, é o Messi não é nada. Então o que acontece? Aí vem os comentários. Aí o cara que gosta do Messi, ele vai começar a sentar porrada lá, falar que o Messi é melhor. Então, gente, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque hoje, até para você trabalhar na sala de aula, tá muito complicado. Por quê? Porque os jovens hoje eles estão confundindo a sociocriticidade com a opinião própria, em que só ela tem valor. Então, quando você vai falar, por exemplo, uma informação, a informação é baseada em fatos. Né? Você vai chegar e falar assim, olha, hoje de manhã aconteceu um acidente fatal com uma vítima tal. Isso é um fato que aconteceu e você está dando a informação. Agora, quando você vai dar opinião, a opinião é uma coisa pessoal sua, tem a sua interpretação pessoal. Aí o que você vai falar? Olha, aconteceu um acidente ali, o fulano morreu, também sabe por que ele morreu? Ele estava 100 por hora, ele não estava com responsabilidade. Isso não é a função da informação. A informação você relata o fato. Agora, quando você começa a falar, eu acho que ele estava correndo, eu acho que ele estava drogado, eu acho que ele estava embriagado, você está colocando a sua opinião pessoal, que muitas vezes não é verdadeira. E a rede social tem dado essa voz para as pessoas, e as pessoas têm dado a sua opinião, muitas vezes falando coisas, a famosa fake news, que são informações inverídicas, gente, e elas causam um impacto negativo tão grande que as pessoas não percebem. E hoje nós temos um grande problema de confiar nas notícias, porque a gente nunca sabe uma fonte real, uma fonte confiável, porque todo mundo hoje, mas eu ouvi falar, e a pessoa que me falou, ela não mente. Gente, quando você começa a disseminar esses tipos de coisas na rede social, isso não é informação, isso é opinião própria, é especulação. O conhecimento, ele é a compreensão da procedência nessas informações. Quando você dá uma informação baseada em fatos, uma informação que ela vai causar um efeito positivo na pessoa, ainda que seja uma má informação, porque a pessoa está instruída a respeito daquilo. Você está no trânsito e a pessoa fala assim, olha, Avenida Fulana de Tal, tá um trânsito caótico, o que você faz? Você vai entrar no bairro e vai pegar um monte de rua e farol, mas ainda vai chegar mais cedo em casa do que se ficasse parado naquela avenida. Então, quando você chega lá, você olha na rede social e fala assim, de novo aquela avenida está parada, mas às vezes a avenida está fluindo bem. Aí você faz a pessoa sair do caminho dela, atrasar um compromisso, porque você fez uma postagem ali errada. Tem muita gente que faz até com a própria maldade de fazer. Tá? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e também instruir os nossos alunos a isso, sobre a diferença entre informação e opinião. Tá? A informação ela é baseada em fatos, a opinião em expressão, a opinião e a expressão é baseada em ponto de vista. E isso não pode acontecer. Tá? Gente, existem 3 tipos de informação: a educação formal, a educação informal e a educação não formal. Na verdade, até inverti a ordem: formal, não formal e informal. Educação formal, gente, é aquela que a criança aprende na escola. É uma educação sistematizada, tá? Onde a criança vai ter o acompanhamento de um profissional que vai olhar a evolução dela, vai ajudá-la. Tá? A educação não formal é aquela feita por instituições que não são necessariamente a escola, como cursinhos, aula de inglês, aula de informática, tá? São educações não formais. E a educação informal é aquela que a criança aprende
com a família, aprende na igreja, aprende nas reuniões, nos encontros com os colegas, é a educação informal, tá? Então existem esses três tipos de educação que você tem que se focar e pegar as palavras-chave. Educação formal é a educação sistematizada, a educação da escola. Educação não formal é a educação de outras instituições, como escolas de inglês, cursinhos, essas coisas. E a educação informal é a educação baseada na família, igreja, clubes, qualquer outro local onde a pessoa passa uma informação legal, uma palestra ali, alguma coisa mais que não é sistematizado como na escola, tá? Vou dar mais uma olhada aqui para a gente poder... Esse vídeo aqui acho que vai ficar um pouquinho mais curto, pessoal. O outro eu acabei estendendo. A escola, gente, ela possui uma educação intencional, ou seja, com objetivos, tá? Então a educação na escola, ela não é assim, a gente está batendo um papo aqui, de repente você aprendeu alguma coisa. Não, ela tem aquela intenção, ela tem aquele foco, aquela sistematização, ela tem um conjunto ali de aprendizados que ela tem que passar para a criança, tá? Desde que isso esteja inserido na comunidade escolar, tenha a ver com a realidade local da criança, mas a educação a escola, ela tem esse dever mesmo, aquela intenção, aquele objetivo, tá? Sempre para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho, não é mercado de trabalho, mundo do trabalho. A escola deve acompanhar as necessidades sociais, a gente já falou, estar atenta às transformações e acompanhá-las, tá? No bairro ali, por exemplo, olha, onde eu dou aula, por exemplo, tem alguns anos que eles tinham uma fazenda lá, eles derrubaram as árvores, desativou tudo e levantou prédios. Ali, aqueles prédios populares, vieram 5 comunidades para lá, 5 favelas que foram para lá. Gente, o nosso bairro ele tinha um formato ali na escola. Com a chegada dessas 5 comunidades diferentes, o bairro se transformou. Muita coisa mudou, algumas para o bem, outras para o mal, mas mudou e a escola teve que se readequar. A escola já estava toda estruturada, ela tinha um plano de trabalho. Quando chegou essas comunidades, chegou muita gente com culturas diferentes ali, de outros países, até de outras religiões, e a escola ela teve que se adequar. Então a gente não pôde chegar ali na escola e falar assim, eles que vão ter que se adequar a nós. Não, gente, mudou completamente a escola e a gente teve que refazer tudo, plano de ação, plano de aula e proposta pedagógica, projeto político-pedagógico da escola. A gente mudou tudo. Então a escola ela tem que estar atenta às transformações e, como estava a palavra aqui, acompanhar essas transformações também. Tá? A escola tem que estar atenta a isso, porque o trabalho da escola está diretamente relacionado com a sociedade local, tá bom? A escola não é um ambiente neutro e absolutamente harmônico, mas também um espaço de conflitos, pois no processo de socialização, pessoas diferentes com pensamentos diferentes e formas diferentes de abordar o mesmo tema. Olha, vocês viram que foi exatamente o que eu acabei de falar, tá? A escola não vai ser um ambiente de harmonia. É porque na escola tudo é lindo. Pelo contrário, é um espaço de conflitos. Claro que são conflitos pedagógicos, a gente não vai lá se pegar de tapa lá na escola, né? E por que é conflito? Porque nós temos ali pessoas de religiões diferentes, de culturas espirituais diferentes, de culturas de países diferentes. Às vezes uma pessoa que veio até da região Nordeste é diferente de uma pessoa que veio do Sul, que está aqui no Sudeste. Então junta todo mundo ali, são culturas diferentes, então é um espaço conflitante para um aceitar, respeitar a cultura do outro, respeitar a fé do outro. Hoje nós estamos entrando aí numa nova fase, já há alguns anos, que é a fase das novas famílias, as famílias com 2 pais, com 2 mães, famílias que têm avós, tios, tias. Eu, por exemplo, vim conhecer meu pai, já era adulto, né? Eu sempre morei ali com meus avós paternos e me criaram desde criança, então assim, sempre tio casava, separava, voltava para casa da minha avó. Aí o outro ia, separava da mulher, arrumava outra, daqui a pouco estava lá dentro de novo, e a gente foi crescendo ali naquele ambiente. Eu falava, meu Deus, mas parece uma estação de metrô a casa da minha avó, né? É filho que vai, é filho que vem, é filho que separa, é filho que descasa e volta para cá, e depois ele vai de novo. E, gente, antigamente isso era uma coisa muito incomum. E eu via as famílias assim, pai, mãe, irmão, e a casa da minha avó parecia uma pensão, né? Sempre entrando e saindo um monte de gente ali. E hoje, gente, isso é uma coisa mais comum. Então, até esses formatos novos de família que tem,
gera muito conflito, né? Hoje, essa questão da homossexualidade, da sexualidade, na verdade, do jovem, o jovem que vai se descobrindo, aí ele, poxa, mas eu gosto de uma pessoa do mesmo sexo que eu, e isso antigamente era muito assim, detonado. Hoje não, hoje nós temos que trabalhar, nós temos que respeitar, nós temos que ensinar o colega a respeitar a orientação do outro e focar no que realmente importa a escola, que é o aprendizado, que é o conhecimento, a busca pela sabedoria, a busca pela cidadania, tá? Então é um espaço conflitante a escola, constantemente conflitante, não é um espaço harmônico, tá? Porque aí nós estamos buscando o respeito, buscando a sabedoria, buscando os limites entre um e outro. Não é que cada um tem que ficar no seu quadrado, de forma nenhuma. Mas o que é o limite? É reconhecer as diferenças daquele que está ao seu lado, daquele que está à sua frente, tá? Para que você não fale assim, não, o meu é o certo, aquilo não é o certo. Eu lembro que, pessoal, fui criado numa igreja evangélica, e ali eu escutei uma vez uma tia minha falar uma besteira ali, e ela falou assim que não, que a nossa igreja era a verdadeira, que as outras igrejas o pessoal era enganado. E eu ali na altura dos meus 7, 10 anos de idade fui lá falar isso para os colegas da escola, da rua, né? Não, a sua igreja lá não leva para o céu, não. A minha igreja que é a verdadeira. O meu parente falou que a minha que é a verdadeira. Olha só que confusão criou. O pai do moleque ficou bravo, não deixou mais o moleque brincar comigo, porque ele falou, não, que está louco, só aquele cara ali, só a igreja dele que serve. Olha só, gente, que. Ainda bem que eu era criança, né? Tinha ali meus 9, 10 anos, não me lembro ao certo. Olha só que situação, perdi um amiguinho. E fui mal visto, por quê? Porque eu falei uma coisa que um adulto mal informado falou. Quem quer saber? Gente, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é protestante, se você é testemunha de Jeová, se você é espírita. Não importa, gente. Aquele que busca fazer o bem, ele tem Deus no seu coração, ele. Entende? Você não precisa ser cristão, ser muçulmano, Meu, não importa a religião que você siga, a fé que você siga. Gente, se você busca fazer o bem, se você faz o bem para as pessoas, isso aí é servir a Deus, todos estão servindo a Deus. Imagina que não é uma igreja ou outra que é a verdadeira e o resto é tudo enganação. Enganação são as pessoas que usam a fé, que usam a palavra de Deus para enriquecer ilicitamente. Essas pessoas aí, elas têm o julgamento delas lá e não vai ser bonito, não. Mas as igrejas em si, gente, não importa qual que é a placa da igreja, e olha só que situação que eu fui colocado ali nos meus 10 anos de idade, tá? Então nós temos que respeitar a cultura do próximo, respeitar. Ah, mas por que, que aquele menino vai de véu, aquela menininha vai de véu para a escola, vai aquela coisa, né? Porque a cultura dela, a cultura espiritual dela, se você tiver interesse, nós vamos falar isso na escola. Se não tiver interesse, a gente não fala. Mas a questão é esse respeito, essa diversidade que nós temos hoje de sexualidade, de religião, de política também. Cada um respeitando o espaço do outro, nós podemos viver integrados ali numa sociedade justa e perfeita, sem o menor problema. Tá? Por isso a escola é um espaço de conflitos. Pessoal, a escola é um espaço. Ainda tem tempo? Tem. A escola é um espaço de formação, humanização e socialização. É um espaço de formação por quê, pessoal? Porque forma o indivíduo de modo sistematizado, ou seja, com a intenção, tá? Um objetivo. A escola é um espaço de humanização. Por quê? Como eu falei, ela mantém o indivíduo com foco em coisas importantes e desvincula um pouco a atual geração de seu foco materialista. Ou seja, ela é um ambiente de humanização, por quê? Porque a gente não trabalha ali de forma engessada os conteúdos dos livros. Nós temos que estar focados diretamente na sociedade, na comunidade local, na realidade local, tá? Porque, e isso, lá no comecinho, na primeira aula que eu dei sobre a função social da escola, eu já comecei falando disso, da questão da humanização, que fala justamente sobre puxa vida, queria lembrar agora. Que fala justamente sobre aquela questão do aluno ser um copo vazio, aquela questão do aluno, ele não tem uma cultura, ele tem que sentar e aprender. Não, gente. Hoje nós temos aquela formação social em que nós temos que, sabe, lembrei o que eu queria lembrar, o que eu queria falar. Aquela situação do pai que separa da mãe, ou do pai que de repente cometeu um delito e foi preso, tá?
É isso que eu queria falar aquela hora. Então, espaço de humanização, por quê? Porque a escola não pode estar alheia aos problemas do aluno. A gente não vai resolver o problema do aluno, mas a gente tem que saber o dia que ele não está bem, porque aconteceu alguma coisa no meio dele, tá? Então, é um espaço de humanização. Pessoal, perdoa, porque a gente fala sem discurso pronto, então tem hora que esquece uma coisinha aqui, mas eu acho que isso é muito legal. Vocês olham que o canal do Professor Supermalva é um canal bem amador, faço aqui sentadinho no meu quarto, mas assim, gente, o importante é essa troca de informações que a gente está tendo, tá bom? Então vocês perdoam que ao vivo é assim mesmo, tá? A gente se perde um pouco. Vamos lá, para a gente concluir aqui. A escola é um espaço de formação, humanização e socialização. Eu nem precisava falar sobre socialização, porque ela ensina o ser humano a conviver em grupo. Eu acabei de falar isso. Olha, vocês podem até falar assim, puxa, professor Supermalva, mas como a sua aula é repetitiva? Não é repetitivo. Gente, está tudo ligado. Tudo isso aqui que eu estou lendo são trechos de textos que eu li, e o texto ele vai e volta para vocês verem. Isso é positivo, por quê? Porque vocês veem que torna o tema mais fácil de entender. Tá tudo muito ligado. É um espaço de socialização, porque ele ensina o cidadão a conviver em grupo, a respeitar a diversidade, a respeitar a cultura do amigo, a religião do amigo, tá bom? Então, por isso, a escola é um espaço de formação, humanização e socialização. Gente, palavra-chave. Vamos lá, faz a anotação aí. Formação, por quê? Porque ensina de modo sistematizado, de modo objetivo, com intenção. Humanização, por quê? Porque você tem que estar atento ao contexto da realidade local, à vida do educando, porque isso vai interferir diretamente a questão emocional. Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre o desenvolvimento psicogenético de Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Vallon. E o Vallon defende justamente essa questão não só da afetividade, mas também essa questão emocional, tá? A pessoa tem que estar com o emocional dela bem, assim, tal. Eu tenho um problema que eu vou falar para vocês aqui, que, por exemplo, quando eu tô nervoso, que eu tô bravo com alguma coisa, gente, eu posso estar desmaiando de fome, eu não consigo sentar e comer. Para eu comer, eu tenho que estar em paz. Eu posso estar desmaiando de fome, se botar lá, não vou falar o nome da marca, mas aquele sanduíche maravilhoso daquele lugar maravilhoso que a gente, todo mundo gosta. Meu, pode botar o que for na minha frente, gente. Se eu estiver irritado, eu não consigo comer. Para eu comer, eu tenho que estar em paz. O que é isso? É o emocional. Ah, é frescura, hein? Não, não é frescura, é o emocional da pessoa. Então, o aluno também tem essa questão ligada ao emocional, tá? Então, professor tem que estar atento. Então vamos lá. Formação, sistema sistematizado com intenção, com objetivo. Humanização, tem que estar atento ao emocional do educando, ao seu estado, sabe, natural ali, para ver se ele está bem. E se ele não estiver bem, que você vai perceber que ele não vai ter a mesma pegada ali. E é um espaço de socialização porque ensina o indivíduo a conviver em grupo. A escola deve assumir e valorizar a cultura da comunidade a qual está inserida como parte do processo de construção da cidadania. Pessoal, o que é? Assumir e valorizar a cultura da comunidade local. Você pega, por exemplo, Pernambuco, o pessoal tem aquela questão do frevo, né? Aquela coisa assim. Então lá isso é muito sagrado para eles. Aqui em São Paulo a gente já não tem. Aqui em São Paulo é o quê? Barzinhos, né? Lá no sul, o pessoal tem aquela coisa de se reunir, tomar chimarrão e aquela. Minas, você chega lá, é queijo, é vinho, a fogueira, cada região. Ah, mas nossa, você está falando em termo Brasil. Tá bom, vamos falar em termo cidade, em termo bairro. Tá? No centro da cidade, o pessoal também foca muito naquela questão dos bares, né, das bebidinhas ali com a galera tal. Você pega mais pro lado da periferia, aí já rola um funk. Aí já tem aquele espancadão, tem que tomar cuidado para não também invadir o espaço do outro, né? Falta de respeito também, questão de palavreados, questão também de barulho. Mas aí o pessoal já gosta daquele funk, aquele pancadão, paredão, sei lá como é que chama. E tem outras regiões também, mais afastado, a região mais rural. Guarulhos, por exemplo, tem várias regiões rurais em que a pessoa tem aquele foco mesmo de assar uma costela no chão, né? E tomar uma cerveja ou tomar um vinho. Então tem essas regionalidades. E você, por exemplo, puxa, mas eu dei aula em Guarulhos a vida inteira, mas eu dava aula lá no centro de Guarulhos. Agora eu estou dando aula aqui na região
da periferia, mais afastadinho. Puxa, como é diferente, né? É super diferente, pessoal. Super diferente a cultura. Então a escola ela tem que valorizar, estar inserida e trabalhar em cima dessa cultura também. Tá bom? Não adianta você chegar lá e falar assim, ah, mas Guarulhos, por exemplo, ela tem uma Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria, nós temos ali 150 escolas. Nós temos um cronograma que nós temos que seguir, tá? Mas nós não podemos engessar isso. Cada região tem a sua peculiaridade. E a escola ela tem que trabalhar segundo a região daquela comunidade local, tá bom? Ela tem que assumir e valorizar essa cultura, tá? Trabalhar em cima disso. Segundo Dermeval Saviani, pessoal, o papel da escola é a socialização do saber sistematizado. Então, Demerval Saviani, ele defende o quê, pessoal? Que o papel da escola é sistematizar a socialização da criança, tá? De como assim sistematizar a socialização? Você pegar um amiguinho ali, que os dois são amiguinhos de infância e tal, faz aquele grupinho, e você fazer o quê com o quê? Através dessa amizade, dessa socialização que eles têm, você consiga inserir o saber. Porque se eles trabalharem em grupo ali, mas eu gosto desse, porque a gente se dá bem, coloca eles para trabalhar em grupo, pessoal, porque a coisa vai fluir, tá? Então Demerval Saviani defende muito essa questão, tá? Para ele, a escola é a socialização do saber sistematizado, tá? José Carlos Libani, outro grande pensador, ele defende o quê? O ensino contribui para o desenvolvimento das capacidades e qualidades do sujeito para o exercício autônomo, consciente e crítico da cidadania. Então, Libânio, pessoal, ele acredita que o ensino ele contribui para uma formação integral, uma formação completa, social, sistematizada, uma função intelectual, tá? Então, o Libânio ele defende esse tipo de pedagogia também, segundo a função social da escola, tá? E, bom, pessoal, no final, a função social da escola, ela consiste em si, em uma formação integral do educando, para o exercício da cidadania e para a formação social, político e filosófico e para o preparo do mundo do trabalho. Tá? Acho que eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Vamos lá de novo. A função social da escola, ela prepara o indivíduo para uma educação integral, para o exercício da cidadania, preparo para o mundo do trabalho e para um cidadão sócio, crítico, filosófico e político, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. Tem um resuminho aqui, mas eu acho que é desnecessário falar, porque eu já falei tudo sobre ele, tá? Então é isso aí, pessoal. Essas duas aulinhas sobre a função social da escola. Espero ter ajudado vocês aí. Não deixa de compartilhar, de curtir, de ativar o sininho, porque agora nós vamos preparar outra aula. Eu acho que a próxima aula, deixa eu ver o que eu posso preparar aqui para vocês. Eu vou escolher um tema bem legal aqui, porque tem bastante coisa para escolher e a gente vai dar continuidade nos estudos, tá bom? Bom estudo para vocês, bom concurso, boa faculdade aí, boa pós-graduação, quem está fazendo, tá bom? Espero poder ter contribuído e aprendido com vocês aí nos comentários também. Obrigado, fiquem com Deus.